Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estaremos juntos estudando o Livro dos Médiuns, no capítulo 25, que Kardec denominou das evocações. E hoje, como no programa anterior a gente estava vendo espíritos que podem ser evocados, e já fizemos um resumo muito bom dessa parte, hoje nós queremos aqui abrir um parênteses para algumas considerações tiradas do livro Estudando o Livro dos Médiuns, que é um livro da equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda. É um projeto muito bom, que estuda o Livro dos Médiuns, estuda as reuniões mediúnicas, estuda o passe. Então eles têm vários conteúdos que são muito úteis para nós, todos dentro da doutrina espírita, com muita base doutrinária. Kardec então falava que poderia se evocar qualquer tipo de espírito, e na época ele considerava mais importante as evocações do que as comunicações espontâneas, pelo simples motivo que ele tinha um objetivo sério, né, e urgente, que era de trazer tudo que pudesse aumentar ali o conhecimento a respeito do mundo espiritual. Mas, atualmente, nós quase não usamos as evocações, se bem que quando a gente coloca um nome, faz uma vibração, a gente está fazendo uma evocação, porque através do pensamento a gente não precisa ficar falando as palavras que o espírito se comunicam pelo pensamento. Mas nós queremos dizer que hoje, como fala nesse livro que eu falei, Estudando o Livro dos Médiuns, que não tem mais evocações para estudo, porque alguns grupos podem até se reunir e começar a fazer evocações para estudo, mas são raros esses grupos, né? E também evocações por interesses do coração, como eles chamam, ou seja, para os entes queridos, chamando os entes queridos. Para isso existem reuniões específicas, que são as cartas consoladoras, que muitos centros espíritas fazem. Mas então hoje nós penetramos num campo de atividade que no tempo de Kardec quase não deu tempo de desenvolver muito, que é o campo da desobsessão. Nós temos muitos trabalhos de desobsessão, onde nós trabalhamos com espíritos justamente inferiores, e às vezes espíritos até brincalhões, ou espíritos que não têm muita seriedade, mas também espíritos maus mesmo, perversos. Então, uma pergunta que essa equipe se faz, e que eu gostaria de trazer para a gente fazer também uma reflexão. Será que já conquistamos o ascendente moral de que falava Allan Kardec para evocar essas entidades? Lembram-se do programa passado que Kardec fala que para evocar um espírito inferior, para ter o acesso sobre ele, o controle sobre essa comunicação, a gente precisa ter a superioridade moral. E eles estão perguntando, será que nós já conquistamos esse ascendente moral para evocar essas entidades? De que entidades estão falando? De entidades maldosas, perversas. Continua dizendo o seguinte: certa vez ouvimos Divaldo Franco afirmar, respondendo pergunta durante a reunião anual das federativas, Allan Kardec evocava porque tinha credenciais para isso. Eu não as tenho. Olha o que Divaldo respondeu, que Allan Kardec, ele evocava os espíritos porque ele tinha credenciais para isso. Que credenciais eram essas? Superioridade moral, seriedade, finalidade, objetivo útil, né? E ele dizia que ele ainda não tinha.
Porque nós não somos perfeitos ainda. Nem Kardec era um espírito perfeito, mas além do estudo que ele estava fazendo, olha, o que ele iria trazer para a humanidade, né, como a doutrina dos espíritos, e estava muito bem embasado, muito bem ali ancorado por espíritos superiores do nível de São Luís, Santo Agostinho e outros tantos que a gente sabe. Então, ele tinha. Continua então esse livro do projeto Manuel Filomeno Miranda. A propósito de autorização superior para se evocar espíritos maus, há registro interessante num trabalho de desobsessão realizado pelo grupo Marmante, referido pelo codificador na Revista Espírita, de fevereiro e junho de 1864. Os guias daquele grupo autorizaram a evocação do obsessor em sessões especialmente programadas para esse fim. Não eram aqueles trabalhos normais que a gente faz toda semana, mas eram trabalhos organizados especialmente para atender esse obsessor, que era muito difícil. Deu um trabalho muito grande para esse grupo lá na França, né? E ele, assim, com essa finalidade, as sessões eram só para atender esse espírito. Eu já tive oportunidade de participar de algumas sessões assim especiais, quando nós temos muita dificuldade no atendimento de obsessores, quando as pessoas estão assim muito prejudicadas por eles, nós então temos essa possibilidade de organizar trabalhos especialmente para atender aqueles espíritos. É o que faz também lá no Ceará o Luiz Gonzaga Pinheiro, que é um espírita que trabalha com mediunidade, com processo obsessivo. Então é assim que acontece. Então, naquele episódio, nada foi que permitir a manifestação daquele espírito especial pela psicofonia, eis que ali já se encontrava, trazido pelos bons espíritos. Então, não é uma coisa alheia, não é uma coisa que a gente vai ficar chamando sem ter certeza. Primeiro a gente tem que perguntar para o mentor do trabalho, para o guia do médium, se realmente pode ser evocado esse espírito, porque às vezes é até perigoso fazer isso. Ele pode passar a nos perseguir, nos prejudicar. Hoje, está falando, essas convocações específicas em trabalhos desobsessivos, supervisionados por espíritos superiores, são raras. É quando há muita necessidade. Geralmente dá para a gente resolver naqueles trabalhos semanais. O espírito vem uma vez, depois ele é levado, às vezes ele é adormecido, porque ele não quer concordar. Depois os espíritos superiores trazem ele outra vez. E ele vem até que ele esteja ali em condições de conversar, de manter um diálogo, né? Porque à medida que os espíritos, que as reuniões regulares vão se aperfeiçoando, elas podem ser efetuadas no plano físico, né? Deixando para o plano espiritual aqueles casos mais complexos. Às vezes nós pensamos aqui que estamos tratando de um caso muito complexo, porque para nós é complexo. Mas quando a gente começa a ler alguns livros sobre mediunidade, onde são, mesmo os livros de Manuel Filomeno Miranda e de também outros autores espirituais que trazem a complexidade do tratamento no plano espiritual desses espíritos, nós vemos que aqui nós tratamos somente aqueles que nós damos conta. Porque é a pergunta que ele está fazendo.
Será que já conquistamos o ascendente moral de que falava Allan Kardec para evocar essas entidades? Será que nós podemos fazer isso? Ou nós vamos correr um risco? Seria também o caso de se perguntar, sem percepção clara da condição necessária para evocar, por que não deixar essa tarefa ao arbítrio dos mentores, que mais competentes e sábios podem desempenhá-la de forma segura? Então nós temos que ter prudência, nós temos que ter humildade. As coisas mais complexas, nós temos que perguntar para os mentores, é possível que um espírito desse tipo, ou esse tal espírito que nós estamos querendo tratar, ele pode se comunicar? Nós damos conta dessa comunicação? Prudência e humildade, nós necessitamos disso. Outra reflexão que a gente pode fazer: há grupos que não confiam nos mentores. Há grupos que não confiam nem neles mesmos. Ah, mas será que pode? Será que nós podemos fazer isso? E daí ficam com medo de alguma comunicação. Não. Ou então nem sequer dispõe de médiuns que permitam a sintonia para ouvir aqueles que os dirigem. Não dispõe de médiuns que possam se comunicar com os mentores e receber as instruções necessárias. Assim, como e a quem pedir autorização? Porque Kardec sempre perguntava para São Luís se podia evocar aquele espírito. São Luís estava sempre ali junto com ele. E outros espíritos superiores, como nós vemos, mesmo aqui no Livro dos Médiuns, que eles estavam sempre apostos, né? Allan Kardec tinha meios de consultar esse espírito, São Luís. E ele continua então falando o seguinte: inúmeros grupos mediúnicos adotam um método indireto de evocar. Declinam nomes e endereços de pessoas tidas por obsedadas e se colocam à disposição para atender os seus obsessores. É uma maneira de evocação. Ler o nome da pessoa e o endereço, né? E se colocar à disposição se vem algum obsessor. Nós sabemos que essas entidades somente comparecem às reuniões ou nelas se manifestam quando constam da programação dos bons espíritos, que não é idêntica à nossa. Não é porque nós queremos que o espírito vai estar presente. Existe ali uma programação para todo o trabalho. E os espíritos superiores sabem que médium que tem condição de atender tal espírito, que médium que tem condição de passar uma mensagem do mentor do trabalho. Eles que sabem. A rigor, nós pensamos que nós que fazemos a reunião, mas são os mentores que dirigem a reunião. E eles desenvolvem atividades compatíveis com a possibilidade de cada grupo. Isso é muito importante. Um grupo que está começando, ele vai fazer ali um pronto-socorro espiritual. Ou seja, o espírito sofredor, um espírito que está perdido, um espírito que está com remorso do que fez, chega ali, o dialogador conversa com ele recebe aquele choque anímico e ele então é encaminhado e a espiritualidade maior é que vai então continuar esse tratamento. Num grupo iniciante, os espíritos superiores não vão trazer um caso complicado para deixar o grupo todinho desavorado. Então a gente tem que confiar nesses mentores, a gente tem que confiar em nós mesmos, que nós estamos ali disponíveis para um trabalho sério, para ajudar o nosso próximo.
tanto encarnados como desencarnados. Então nós temos que ter essa condição. Ai de nós se não fosse desse jeito, gente. Se eles não dosassem quais tipos de espíritos nós temos condição de atender, ficaria muito ruim. Porque teria espíritos que trariam uma carga de ódio tão grande para a reunião, ia deixar todo mundo tão descontrolado que, nossa, o grupo ia sofrer demais. Então, tudo isso que nós estamos falando tem a ver com o que nós temos cuidados. Nós precisamos cuidar muito dessa parte em se tratando de comunicação com os espíritos. Nosso tempo já está se esgotando hoje e nós então deixamos para a próxima oportunidade o resto dessas considerações. Claudete Moura, para o divulgar.net.